Você sabe o que é um ser vivo? Isso não é um ser vivo. Isso é um ser vivo. É ser vivo, né? Isso acende, mas não é um ser vivo. Isso é um ser vivo. Todo mundo sabe o que são seres vivos, certo? É muito simples. Mas e aí, quais são as características que estão presentes em todos os seres vivos? É isso que eu vou explicar para vocês hoje. Eu agrupei essas características em 8 itens, ok? Você pode encontrar em alguns lugares de uma maneira um pouquinho diferente, mas basicamente é isso, certo? Primeira característica, composição química complexa. Todos os seres vivos possuem composição química complexa. Os seres vivos apresentam proteína, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, água em sua composição. Já a matéria inanimada não vai ter essa composição química tão complexa quanto a dos seres vivos, ok? Segunda característica, organização celular e ciclo celular. Todos os seres vivos possuem célula, estrutura celular. Alguns seres vivos possuem apenas uma única célula e são chamados de unicelulares. Nesse grupo nós temos, por exemplo, as bactérias, nós temos os protozoários, nós temos alguns fungos também que são unicelulares, algumas algas unicelulares. Já os seres vivos que possuem um grande número de células, podendo chegar a bilhões, trilhões de células, são chamados de pluricelulares ou multicelulares, ok? Bom, essas células presentes nos seres vivos também têm suas características. Existem células mais complexas, que são as células eucarióticas, e existem as células mais simples, que são as células do tipo procariótica, tá ok? Mas a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso num próximo vídeo, tá certo? Bom, todos os seres vivos também possuem a capacidade de reprodução. Um ser vivo, ele tem que deixar descendentes, ok? Senão aquela espécie deixa de existir. Bom, existem os tipos de reprodução sexuada com troca de gameta ou com troca de material genético e a reprodução assexuada, que é sem troca de material genético, quando um ser vivo faz uma cópia dele mesmo, certo? Um exemplo disso são as esponjas, quando fazem a reprodução assexuada do tipo brotamento, que faz uma cópiazinha dela mesma, uma cópia genética idêntica. Bom, a quarta característica, metabolismo. Todos os seres vivos possuem metabolismo e esse metabolismo ele vai ter a função de nutrir aquele ser vivo, de fazer reações químicas para que aquele ser vivo ele mantenha a sua homeostase, o seu equilíbrio fisiológico. Dentro do metabolismo nós podemos citar a respiração, a fotossíntese, a digestão, a excreção. Todos esses processos são processos metabólicos presentes nos seres vivos. Nem todos os seres vivos fazem a respiração, por exemplo, né? Nós temos seres vivos que são anaeróbios, né? Mas ele vai realizar outro processo, como a fermentação, certo? Quinta característica, todos os seres vivos reagem a estímulos do ambiente, certo? Bom, todos os seres vivos vão reagir a estímulos do ambiente, como por exemplo um vegetal. O vegetal ele vai crescer em direção à luz, que é o fototropismo, certo? E a sua raiz vai crescer em direção ao solo, que é o geotropismo. Isso é uma característica resultante de um estímulo do ambiente, da presença da luz solar, por exemplo, ou de um estímulo hormonal, tá? Alguns seres vivos, como as bactérias, quando estão em condições inadequadas de temperatura, de salinidade, fazem o processo de esporulação, elas formam esporos, certo? Os animais também, né, que sentem frio, sentem calor, produzem hormônios ou produzem um neurotransmissor. Tudo isso, pessoal, é reação a estímulos do ambiente, certo? Sexta característica, crescimento. Todos os seres vivos crescem. Mas e no caso dos unicelulares? Cresce em volume de célula. Então, nós temos dois tipos de crescimento.
A hipertrofia, que é quando há um aumento do volume da célula, e a hiperplasia, quando há um aumento no número de células. Quando uma criança nasce, essa criança é menor do que um adulto. Por quê? Porque ela tem menos células do que o adulto. O que vai acontecer durante a vida dessa criança? Vai haver um aumento do número de células dessa criança pelo processo de mitose. Isso é um exemplo de hiperplasia, tá? A hipertrofia acontece quando a célula termina de fazer o processo de mitose, por exemplo, e aí durante a intérfase, que é o período que a célula não está se dividindo, há um aumento no volume daquela célula, tá certo? Até que ela chegue ao volume normal de célula já grande, vamos dizer assim, tá ok? Bom, sétima característica, material genético. Todos os seres vivos possuem material genético, DNA e RNA, nos ácidos nucleicos, ok? Bom, a quantidade de DNA varia de um ser vivo, de uma espécie para outra, tá certo? Só que a estrutura química do DNA é a mesma para todos os seres vivos. Então, o DNA humano vai ter, por exemplo, as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Bom, a bactéria vai ter essas mesmas bases nitrogenadas, os vegetais vão ter essas mesmas bases nitrogenadas. O processo de duplicação do DNA dos seres vivos também é o mesmo. O processo de síntese de proteína, onde entra o onde entra o RNA, mensageiro e transportador, também é o mesmo para todos os seres vivos, tá ok? Oitava característica, evolução. Esse material genético do qual eu estava falando, ele tem a capacidade de sofrer mutação, tá certo? Essa mutação, se for benéfica, tende a permanecer naquela espécie. E isso vai caracterizar a evolução. Ou então, acontece alguma coisa no ambiente e essa nova característica no ambiente acaba selecionando determinados seres vivos com uma determinada característica, né? Processo de seleção natural. Isso também é evolução. Então, todos os seres vivos têm essa capacidade de mutação e evolução. Tá ok, pessoal? Essas são as características presentes em todos os seres vivos. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, clica aí em gostei, se inscreve no canal, assim você me ajuda a produzir mais conteúdo para vocês, ok? Um grande abraço e até mais! Seres vivos precisam de amor, não é verdade? Você precisa de amor?